refletindo Jesus ao mundo. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite você que está nos visitando, nos acompanhando aí do YouTube, da sua casa. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Por vezes, a gente se encontra num tipo de situação que a gente não sabe muito bem como resolver, a gente não sabe direito como se portar, né? Também tem aquelas outras situações onde a gente está tentando entender alguma coisa, aprender algo, alguém está nos expondo algum conteúdo e simplesmente a gente não consegue aprender ele no nosso coração, a gente não consegue entender o que aquilo está falando. Em ambas essas situações, em ambos esses casos, o exemplo de outras pessoas é muito bem-vindo, né? Ver como outras pessoas lidaram com algumas questões pode nos ajudar a entender também a nossa própria demanda e responder a ela. Ver algum ensino, alguma prática aplicado e vivido na prática, na vida de outra pessoa, pode nos ajudar a entender também como uma maquete didática, aquele princípio que está sendo exposto para a gente. É por causa disso que a gente entende e acredita que essa série de fevereiro, Heróis da Fé, é muito importante, é muito bem-vinda. A gente selecionou homens e mulheres ao longo de toda a história da igreja para nos ensinarem e nos inspirarem nessa longa jornada cristã que nós temos pela frente. Por exemplo, na primeira mensagem a gente viu com Inácio de Antioquia, lá da igreja primitiva, acerca do testemunho cristão público. Na semana passada, a gente aprendeu um pouquinho sobre a vida de oração com Mônica de Hipona, ali do início da Idade Média. E nessa noite, a gente vai aprender com Filipine de Luns, acerca da vida de fé. Ok? Agora, uma ponderação que foi colocada no primeiro sermão, que o pastor Borges também levantou na semana passada, eu preciso trazer de novo e colocar sobre a mesa. É que falar sobre os heróis não é um fim em si mesmo. Falar apenas sobre os heróis não traz qualquer benefício para a gente se a gente, olhando para eles, não ter o olhar redirecionado para Cristo Jesus, que é o verdadeiro super-herói de toda a história do universo. Não Inácio, mas Cristo é quem nos ensina sobre o martírio e nos capacita um testemunho fiel. Não Mônica, mas Cristo nos ensina e nos capacita uma vida real de oração. Igualmente, nesta noite, não Filipine, mas Cristo é quem nos ensina e nos capacita a viver uma vida de fé verdadeira. Essa série fracassaria profundamente caso, fora de sintonia com esses heróis, a gente simplesmente apontasse homens e mulheres como modelo de vida e não apontássemos o objeto de amor desses homens, o que realmente fazia diferença na vida desses homens e dessas mulheres. Os heróis, eles foram heróis porque viveram uma vida integralmente dedicada a Cristo, para fazer Cristo amado e conhecido sobre todos. A gente seria bastante confusos se a gente não ecoasse esse mesmo ensino dos antigos heróis. Então, com os heróis da igreja, nós queremos ecoar uma verdade antiga, de que Jesus Cristo é o verdadeiro herói, da qual todos os demais heróis são dependentes, são carentes e são devedores. Tendo em mente o legado fiel a Cristo que os antigos heróis nos trouxeram, nós queremos também nos lembrar nessa noite de que nós somos chamados a expressar com a totalidade da nossa vida que Jesus Cristo é o tesouro maior das nossas vidas. Tendo então feito esse pequeno adendo, eu quero apresentar para vocês a heroína que vai nos inspirar nessa noite. Filipine de Luns foi uma francesa evangélica, nascida por volta de 1534. E essas poucas informações já nos trazem alguns detalhes bem interessantes acerca do seu contexto geral. Em primeiro lugar, tradicionalmente, países de fala latina, como Portugal, Espanha, têm uma raiz muito profunda com a fé católica romana. Isso não era diferente na França de Filipine, que tinha íntimas ligações ali com Roma. Em segundo lugar, sendo nascida em 1534, Filipine nasce e cresce num contexto bastante turbulento, né? Se vocês se lembrarem, poucos anos antes, por volta de 1517, Martim Lutero estava pregando nas portas de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra as indulgências da igreja católica. A Europa estava numa efervescência em relação a esses debates religiosos, e Filipine está no meio de tudo isso aqui, né? Não é difícil para a gente imaginar e considerar
o tanto de pressão, incertezas, hostilidades que Filipe, sendo uma cristã evangélica, nesse período, num país majoritariamente católico, experimentava. Né? E esse contexto adverso em que Filipe se encontra me lembra bastante da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos do profeta Daniel, que eram judeus na época do exílio da Babilônia, um contexto bastante adverso para um grupo de pessoas fiéis expressarem a sua fé sincera no Deus de Israel. Né? A gente pode ver um pouquinho sobre essa dificuldade no texto de Daniel, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Eu fiz alguns recortes aqui para a gente ter essa noção geral. Você pode me acompanhar aí na sua tela. O texto fala o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou todas as autoridades para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som de toda espécie de música, adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Meus irmãos, nós olharmos para esse cenário tão adverso que Sadraque, Mesaque e Abidnego experimentaram, um cenário compartilhado pela heroína dessa noite, né, a Filipe de Luns, deve obrigatoriamente, de forma sábia, nos conduzir a nós olharmos para o nosso próprio contexto. Ao contrário do que a gente costuma pensar, a gente não vive num contexto cristão. As virtudes do reino, a ética do reino de Deus, não é estimulada, não é estimada, não é facilmente encontrada em qualquer esquina por onde nós chegamos a passar. Definitivamente, nós não estamos em casa. Nós vivemos em meio a um povo que cria deuses para si conforme lhes convém. Nós vivemos expostos a deuses aparentemente grandiosos, como essa grande estátua que Nabucodonosor fez de ouro, deuses que coroam o nosso projeto de autonomia, estão sendo adorados continuamente no coração de várias pessoas que nos cercam no dia a dia. E eu preciso perguntar nessa noite para você, quais são os deuses que te cercam diariamente? Quando você se levanta pela manhã, quando você lê alguma notícia, quando você chega no seu trabalho, na escola, na faculdade, quando você conversa com alguém, navega pelo celular, quando você senta para ter um momento de entretenimento e vê um filme, quais são os deuses que se colocam diante de você? Talvez possa ser a mentira de que o trabalho vai garantir o teu sustento, ou talvez algum nível de importância. Pode ser que seja a ilusão de ser amado, se você tiver muitas interações nas redes sociais. Pode ser talvez a mentira do Deus do entretenimento, que promete amortecer a nossa dor e o nosso sofrimento, desligando um pouquinho a nossa dor, a nossa mente da realidade. Entre esses existem ainda infinitos outros deuses, e eu quero te perguntar novamente, quais deuses se colocam diante de você diariamente? Quais desses exigem a sua adoração, a sua confiança, o seu amor? Eles estão por aí. Quer a gente perceba ou não, eles estão por aí. Neste contexto tão adverso, por volta já de 1557, Filipe se torna viúva, já aos 23 anos. E ela está, então, em um culto de celebração de Santa Ceia, junto com alguns outros irmãos evangélicos ali da França, e um grupo muito grande de opositores cerca o prédio onde ela se encontrava. Depois de alguns embates, algumas questões, os opositores conseguem capturar um bom tanto de evangélicos que estão ali dentro, e entre eles Filipe, que passa então por volta de 1 ano presa numa prisão deplorável, sendo humilhada, agredida, sofrendo vários tipos de pressão, com seus opositores tentando trazer ela de volta para a fé estatal, para a fé ali que a França oficialmente proclamava ser a correta, né?
É interessante a gente reparar, o texto de Daniel 3 continua, e a gente vê que Sadraque, Mesaque e Abidnego se encontram num contexto bastante parecido com esse que Filipine estava também. O texto diz assim para a gente: nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som de música adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade que vocês não adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem um som de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Quantos de nós não vivemos num contexto bastante parecido, seja por imposições externas, seja por pressões internas? Quantas vezes não nos sentimos obrigados a adorarmos os deuses que a nossa cultura nos impõe constantemente? Nos ameaçam com dificuldades financeiras, com solidão, com medo, com insignificância, com irrelevância. Nos ameaçam com alguma teoria de conspiração, com alguma catástrofe iminente que vai nos assolar. Às vezes, nós mesmos começamos a olhar para o nosso contexto, para a nossa situação e conjecturar: será que eu não deveria me render a esse Deus? Será que eu não deveria me render a essa verdade absoluta que todo mundo acredita e que todo mundo tem vivido? A gente pensa coisas, às vezes, como: talvez eu precise mesmo me render a longuíssimas jornadas de trabalho, negligenciando todo o resto da minha vida. Afinal de contas, como Deus vai me sustentar? Afinal de contas, se eu mesmo não me prover, o que eu vou comer? Talvez eu precise mesmo negociar os meus princípios para ser aceito nesse grupo de amigos. Afinal de contas, como Deus vai me prover de afeto? A gente pensa coisas como: eu acho que eu vou ter que realmente trair a minha esposa ou meu marido. Eu sou ser humano, tenho necessidades, e o meu casamento não está me satisfazendo. Como Deus poderia me satisfazer? Não tem jeito. Eu precisarei passar horas e horas acorrentado no meu celular, recebendo informação de todo tipo, me informando sobre todas as coisas, porque eu preciso ter uma opinião sobre tudo o que está acontecendo. Como que eu posso ficar para trás? Como eu posso não ter nada inteligente para dizer nas rodas de conversa por aí? Como que eu posso ter valor se eu não tiver algo importante para falar? Como Deus vai poder me trazer uma identidade se eu ficar quieto? Essa triste lista é longa. E no fim das contas, seja por imposição externa, seja por uma pressão interna, por vezes nós somos forçados a nos render a esses falsos deuses do nosso tempo. E é nesse momento, entre, claro, vários outros, que a verdadeira fé faz toda a diferença. Saiba que Filipine era interrogada constantemente por padres que desejavam convencê-la da fé romana, faziam perguntas teológicas, tentavam arrebanhá-la pelo medo, pela ameaça, ou então por uma suposta lógica. Mas as suas raízes bíblicas no Evangelho eram muito profundas. E de forma amável, mesmo no estado catastrófico, Filipine dava respostas convictas, sábias, amáveis. E ainda que essa fidelidade que glorificava Cristo conduzisse ela a um contexto de dor, sofrimento e solidão, ela se mantinha firme e forte na palavra do Senhor. E essa foi a mesma experiência dos 3 amigos diante de Nabucodonosor, conforme os versículos 16 a 18 vão nos apresentar. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nós vivemos em um contexto adverso e somos constantemente pressionados a cedermos aos deuses contemporâneos, aos deuses da nossa cultura. E eu clamo a Deus
que nessa noite o Espírito Santo esteja nos conduzindo a responder frente à morte, à incerteza, à insegurança, à insignificância eminentes, da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abidnego, da mesma forma como Filipim de Luns, com amor e fidelidade ao nosso Senhor. Conforme eu disse, é nessa hora, nesse momento de conflito, claro que entre outros momentos também, mas é nesse momento que a fé traz para a gente um diferencial muito grande na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Perceba que Filipine não era uma rebelde sem causa. Ela não era uma doida desvairada só querendo ver o circo pegar fogo. Tampouco Sadraque, Mesaque e Abidnego eram, revolucionários, né? Pessoas que queriam ver o caos acontecendo e queriam simplesmente afrontar Nabucodonosor porque estavam entediados ali na casinha deles. Não. Nenhum deles responderam às pressões do seu contexto por qualquer outro motivo além de conhecer e amar o seu Senhor. Como eles poderiam se ajoelhar diante de um Deus diferente daqueles que eles realmente amavam? Não apenas isso, mas eles se recusaram a se render, porque não apenas eles amavam a Deus, mas eles confiavam no Senhor. Eles sabiam, eles conheciam o Deus que eles tinham depositado a própria vida. Em outras palavras, existe algo imperativo no comportamento desses personagens, que é a fé. Agora, inevitavelmente, a gente precisa se perguntar, né? O que é fé? E, inevitavelmente, para responder o que é fé, eu vou ter que recorrer a Hebreus 11:1, que diz para a gente o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo de Hebreus 11:1, ele abre aquela famosa galeria dos heróis da fé, né? Em outras palavras, é por causa dessa fé de Hebreus 11:1 que os heróis descritos ao longo do capítulo 11 fizeram tantas coisas maravilhosas como eles fizeram. Agora, extremamente oposto do que a nossa cultura costuma nos ensinar e, por vezes, nós mesmos costumamos acreditar, a fé não é uma simples esperança ou uma expectativa aleatória, né? Ela tampouco é uma argamassa de burrice que tampa o muro da razão. Não, de forma alguma é desse jeito. Olha o texto novamente. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ela é a certeza e a prova, e essas duas coisas não se parecem em nada com uma esperança subjetiva ou mesmo com uma aceitação inocente e burra de alguma verdade geral. É por isso que John Stott disse certa vez que crer é também pensar. A nossa fé é uma fé racional, ok? Isso se dá desta forma porque Deus se revelou para a gente de forma objetiva, né? Na Bíblia nós temos a revelação de Deus. Não com experiências subjetivas e abstratas, distantes, mas de uma forma objetiva. Deus falou com os homens através da palavra de Deus. E a partir dessa revelação, nós conhecemos a Deus e nós passamos a confiar nesse Deus. Isso fica muito claro quando a gente vê alguns exemplos dessa longa galeria dos heróis da fé, e a gente poderia pensar qualquer um deles. Eu acabei escolhendo por questões pessoais, por questões afetivas pessoais, uma parcela aqui do texto que fala sobre Abraão e outra que fala sobre Moisés. Você pode me acompanhar aí na tela. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E veja comigo o relato em relação a Moisés. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Você reparou que o que eles fizeram, eles não fizeram porque a fé de alguma forma deu um poder mágico para eles. Não, de forma alguma não foi nesse sentido. Na verdade o que aconteceu é que eles conheceram a Deus, eles ouviram Deus falar com eles, fazer promessas para eles. Conhecendo esse Deus e conhecendo as suas promessas, eles tiveram fé, eles confiaram com uma convicção extrema nessas palavras de Deus e moldaram toda a sua vida para esse direcionamento, para essas coisas que Deus havia apontado para eles. Conhecer a pessoa de Deus e a promessa que esse Deus fez foi a razão pela qual Abraão
peregrinou pela terra e é a razão pela qual Moisés deixou a corte do faraó, do palácio do faraó. Conhecer a pessoa de Deus e as suas promessas foi a prova de que a cidade celestial e a pessoa de Cristo são reais. Eles não se moldaram para algum desejo qualquer, para uma expectativa pessoal. Eles foram moldados pela pessoa e pela palavra de Deus, uma palavra clara, objetiva e direta. E eu preciso compartilhar 2 experiências pessoais com vocês para facilitar o entendimento do que eu estou trazendo aqui hoje como uma definição, um conceito de fé. Primeiro, eu quero contar uma história do que não é fé. Uma história que exemplifica o que não é fé. Quando eu era criança, eu fui assistir ao Rei Leão no cinema. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de cinema. Foi muito especial para mim, me marcou bastante, né? Me marcou tanto que o leão se tornou o animal preferido da minha vida, né? Então, eu engatinhava para imitar um leão, eu rosnava, eu prendia um tecido na minha calça para imitar uma cauda. E aí, certo dia, eu cheguei na minha mãe e falei assim: ô mãe, eu era bem pequenininho, né? Eu falei assim: ô mãe, se eu pedir para Deus assim, Ele pode fazer qualquer coisa se eu tiver muita fé nele, né? Aí minha mãe, piedosa como era, né? E ainda sim, filho, claro, Deus pode fazer qualquer coisa, Deus tem poder para fazer tudo, né? Aí eu falei: mãe, então, eu já sei, eu vou pedir para Deus me transformar num leão. A cara da minha mãe foi incrível, né? Até hoje eu não sei se a face dela era por medo de ter que me explicar que aquilo não ia acontecer e me frustrar, ou se era um medo de que aquilo realmente viesse a acontecer, né? Mas veja você que, independentemente da reação da minha mãe, isso não era fé. Isso não se aproxima em nada do que é a verdadeira fé. Está muito mais perto, essa minha história está muito mais perto de um ato de bruxaria, de feitiçaria, do que da fé bíblica. Agora, veja você essa outra história que mostra muito bem para a gente o que é fé. Eu, novamente pequeno, né, os meus pais tinham um título num Termas, perto ali de Araçatuba, e a gente foi passar um dia ali curtindo o parque e tudo mais. Eu estava com aquelas boinhas, ok, no braço, tudo certo. Eu estava vendo as pessoas se divertindo na água, passando o dia brincando, curtindo, aproveitando. Eu queria muito brincar também. Eu queria muito entrar na água, mas o medo não permitia. Era impossível que eu conseguisse entrar na água. Eu comecei a ficar distraído, comecei a ficar de boa, já tinha aceitado que não ia rolar, que beleza, né? Sorte de quem curtia aí, eu infelizmente não vou participar. Até que em um dado momento, meu pai, sorrateiro, me pegou por debaixo dos braços e me jogou no meio da água. Eu fiquei morrendo de medo num primeiro momento. Eu fiquei assustadíssimo. Mas aí eu comecei a perceber que eu não estava morrendo. A boia realmente estava me segurando na superfície da água. As coisas estavam acontecendo, estava tudo bem. A piscina, que então originalmente era a fonte do meu medo, eu vou morrer aqui, ela passou então a ser fonte do meu prazer, porque eu passei a confiar na boia. E meus irmãos, isto é a fé bíblica. É conhecer a Deus, é confiar nele de tal forma que toda a nossa vida é conformada com essa realidade. É conhecer e confiar em Deus de tal forma que esse pilar central sustenta todo o resto da construção do nosso ser. Vocês percebem como a fé é imperativa para a jornada cristã? Sem fé, ou seja, sem a gente conhecer a Deus, sem a gente amar a Deus, sem a gente se colocar e se desdobrar nele, a gente não consegue dar um único passo sequer. Mas, por outro lado, quando a gente está munido pela fé bíblica, ou seja, pela fé verdadeira, nós podemos dar passos firmes em direção a Deus, deixando para trás os velhos deuses deste mundo, que nos prometem mundos e fundos, mas nos conduzem para uma morte sofrida e eterna. É muito provável que, ouvindo isso, você imagine que desenvolver a fé bíblica, essa fé que nos permite conhecer a Deus e ter essa segurança de caminhar de acordo com as vontades de Deus, de uma forma saudável, é praticamente impossível, né? Afinal de contas, uma vez que o pecado, o nosso pecado, é um desejo por autonomia, um desejo de ter o controle sobre todas as coisas, como a gente poderia descansar tão plenamente em outra pessoa que não em nós mesmos? E você faz muito bem de ter esse medo, né? Nós realmente não temos como criar ou desenvolver essa fé bíblica. Na verdade, se a gente criasse ou desenvolvesse essa fé, nós seríamos merecedores dos favores de Deus. Na verdade, a gente pagaria com a moeda da fé e Deus nos daria o produto das bênçãos.
A grande questão é que Deus não deve nada para ninguém em momento algum. A grande verdade é que as melhores coisas que nós pudéssemos dar para Deus não chegam aos pés de tudo que Deus já tem em abundância. Todas as coisas boas que existem provêm do próprio Senhor Deus. O que a gente poderia dar para Ele em troca de qualquer bênção? A fé que nos garante viver diante de Deus é um presente que o próprio Deus dá para a gente graciosamente. Eu queria te convidar a ver comigo o texto de Efésios 2, versículo 8, que diz para a gente: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isto, ou seja, a fé que nos permite experimentar a graça do Senhor, é um dom de Deus, é um presente gratuito que o Senhor nos dá. E essa é uma ótima notícia para pessoas como você e eu, que conhecem as suas fraquezas, que conhecem a sua pequeneza. Nós somos salvos pela fé, mas esta é dada gratuitamente pelo próprio Deus. Não dependemos de nós mesmos, meus irmãos. Graças a Deus, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Veja como a Confissão de Fé de Westminster, que é o documento doutrinário oficial da nossa igreja, apresenta essa questão no seu primeiro artigo do 14º capítulo. Ela fala assim, a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. Por causa desse presente que recebera de Deus, por causa dessa fé bem enraizada no Senhor, mesmo diante de intensa pressão, humilhação e duros sofrimentos, Filipine se manteve fiel a Deus. Os registros históricos nos contam algo extremamente impactante acerca do dia da sua execução. Filipine e seus 2 amigos puseram de lado as suas vestimentas de sofrimento e vestiram-se com a sua melhor vestimenta, pois afirmaram que estavam indo não para um funeral, mas para um casamento, e queriam estar prontos para encontrar com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. Você se lembra da minha segunda história? A piscina era o meu lugar de medo, E ela passou a se tornar, então, um lugar de prazer a partir do momento que eu passei a confiar nas minhas boias. Igualmente, quando Filipine passou a olhar para o mundo, experimentar o mundo com essas perspectivas divinas, o que seria a sua morte, o que seria o seu funeral, passou a ser uma bela oportunidade dela encontrar o prazer eterno em Cristo Jesus Cristo. Quando ofereceram a Gravel, um dos amigos executados de Filipine, a oportunidade de escolher quanto à forma que ele desejaria morrer, ele respondeu o seguinte: que eu morrerei, eu bem sei. Como isso será? Não importa, pois eu sei que Deus estará ao meu lado em cada sofrimento. Em outras palavras, o que Gravel está falando aqui é que eu não preciso conduzir minha vida. Eu não preciso agarrar as coisas com força, enfiar minha unha na minha vida e tentar manter ela nos eixos, de forma que eu sofra menos, porque eu confio em Deus. Eu conheço Deus. Ele está aqui comigo, cuidando de mim, seja qual for a dor que eu experimentar. E então, a fim de silenciar essa convicção, esse testemunho tão determinado, os oficiais ali do momento da execução determinaram que se cortasse a língua de Gravelo. Então ele clamou a seguinte oração: eu oro a ti, por favor, interceda por mim. Então ele abriu a boca, colocou a língua para fora e, sem qualquer tipo de resistência, com muita coragem, se ofereceu para o martírio. Filipine estava ali junto no mesmo contexto, recebeu a mesma sentença por também dar um testemunho extremamente convicto em relação a Deus. Quando ela recebeu essa sentença de ter a língua cortada, ela exclamou: eu não me importo que o meu corpo sofra, por que deveria eu me importar com a minha língua? Perceba a profundidade dessa fé a qual nós estamos sendo expostos nessa noite. Ela não se propõe a ser uma coisa mágica, um pó de pirlim-pim-pim da Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela não tem a ver com algo para dominar de forma, com feitiçarias e bruxarias o mundo espiritual. Tampouco ela se inclina a ser algo subjetivo, sentimental, individual. Cada um tem a sua fé. Não.
Ao contrário, essa fé é uma convicção profundamente enraizada no fato de que Deus é quem Ele diz que Ele é, e Ele faz as coisas que Ele diz que Ele faz. É uma convicção tão profunda que molda toda a nossa vida e nos conduz em absolutamente todas as circunstâncias. Sadraque, Mesaque e Abednego expressaram, conforme lemos, que mesmo sem o livramento de Deus, não se renderiam aos falsos deuses. Filipine, de igual modo, não contava com o livramento de Deus. Ela se vestiu para a sua morte, né? Ela se vestiu para o casamento com Cristo. Ou seja, ela estava considerando, ela e seus amigos estavam considerando que realmente iriam morrer. Todos esses personagens foram guiados pela intensa convicção de que o Senhor é valioso, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é tão grande, Ele é tão perfeito, Ele é o maior tesouro das suas vidas, que por pior que sejam os seus desafios, tendo um livramento miraculoso de Deus ou não, esses desafios são pequenos demais para ofuscar o grande objetivo final deles, o próprio Deus. Filipine e seus 2 amigos realmente foram executados e, historicamente, a gente sabe que com requintes macabros de crueldade. E realmente chegaram a morrer. Sadraque, Mesaque e Abednego, da mesma forma, foram fiéis, né, e acabaram sendo jogados na fornalha ardente, tão ardente, que segundo os versículos 19 a 24, nos dizem, os soldados designados para levar esses 3 amigos de Daniel à fornalha morreram apenas por estar perto da fornalha, né? Agora, diferente da experiência de Filipine e de Luns, os 3 amigos não morreram, né? Conforme Daniel 3 continua, nós lemos o seguinte: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. As autoridades se juntaram em torno deles e comprovaram que nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. É claro que nessa passagem vai chamar muito a nossa atenção o fato de que Sadraque, Mesaque e Abednego passearam pelo fogo e quando saíram não tinha um fio de cabelo chamuscado ou cheiro de fumaça na própria roupa. Né? Isso é uma coisa completamente diferente da nossa realidade, a gente não está acostumado a ver nada parecido com isso. Isso realmente é algo fantástico. Porém, o que realmente deveria cativar o nosso coração é o fato de que Jesus Cristo estava na fornalha com esses 3 amigos. O anjo do Senhor, conforme o versículo 28 nos informa, é quase sempre recebido por muitos estudiosos como uma manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E este Cristo estava presente no sofrimento de seus fiéis, compartilhando da sua dor e os conduzindo em amor. Como Filipine e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, não contavam com a libertação da provação, mas com o auxílio do Senhor diante da dificuldade. A semelhança do que nós lemos no Salmo 23, versículo 4, que diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Perceba que ele não fala, se eu passar pelo vale de sombra e morte. A forca, a fornalha, o vale de sombra e de morte, diversos desafios e dificuldades não são uma probabilidade, são um fato. Nos negarmos a adorar os falsos deuses da nossa cultura nos custa muito caro. Porém, o Senhor passeia pela dificuldade de mãos dadas conosco. Em alguns momentos, é possível que Deus nos livre das dificuldades, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Em outros momentos, talvez Deus nos permita sofrer. Em todos estes, o próprio Deus pessoalmente e individualmente vai estar com todo o seu povo, caminhando pessoalmente com cada um de nós.
amanhã nós seremos constrangidos, ou nós nos constrangeremos a nos render aos falsos deuses que nos cercam, às promessas ilusórias que a nossa cultura nos faz. Estátuas gigantes de ouro serão apresentadas diante de nós e dirão que se a gente não se curvar diante dela, nós sofreremos e morreremos. Como no começo desse sermão, eu preciso te perguntar mais uma vez: quais são os deuses que se apresentam diante de você? Quais são os seus medos e em quais soluções que dependem dos seus contatos, que dependem das suas habilidades, que dependem dos seus recursos você tem crido? Quais são as vitórias, as alegrias que você desfruta e que lá no seu íntimo você acredita que depende única e exclusivamente de méritos seus? Quais são os medos que de noite tiram teu sono? Não se ajoelhe diante de nenhum desses deuses. Não acredite em nenhuma dessas promessas que o diabo tem colocado no teu coração e na tua mente. Não seja levado pelas fortes correntezas que arrastam o mundo que nos cerca. Lembre-se que o nosso objeto de amor, o nosso verdadeiro tesouro, é o Deus que a Bíblia nos descreve. E caso isso custe muito caro para você, se você precisar pagar um preço muito alto por negar as mentiras que o mundo hoje nos conta, se lembre dos buracos nas mãos de Cristo, que morreu momentaneamente para que você não morresse eternamente, que deu a sua vida perfeita para que você, junto dele e de vários outros heróis da fé, vivesse a vida plena. A nossa fé, ela não se fundamenta numa expectativa de alívio momentâneo, mas na convicção de que Deus é quem Ele diz que é e Ele faz as coisas que Ele diz que Ele faz. Ela se sustenta na verdade de que Deus é a saciedade do nosso desejo mais profundo e absolutamente digno da nossa fidelidade, não importa o que isso nos custar. A nossa fé se apoia no fato de que Cristo suportou o pior sofrimento do mundo para que você e eu pudéssemos carregar a nossa cruz hoje. E ao final desse grande desafio, desfrutarmos do prêmio que Ele conquistou para a gente, que é a vida eterna em Deus, por Deus e para Deus. A história dos amigos de Daniel na Babilônia é uma pequena maquete que mostra para a gente a fidelidade de Deus com o seu povo, conduzindo esse povo rumo aos seus propósitos, apesar do ambiente extremamente hostil. E a verdade é que o mesmo Deus que cuidou do seu povo no passado, continua cuidando do seu povo hoje, no presente. Ele continua cuidando de você e de mim nos dias atuais. Portanto, meus irmãos, nessa noite, nós somos todos convocados por Deus a conhecê-lo, amá-lo e a confiar nele, na sua pessoa e na sua palavra. E a questão, para mim, é que eu não consigo imaginar como nós poderíamos conhecer a Deus de outra forma, a não ser pela sua palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida intencional na comunidade de Cristo, na família de Deus, que é a igreja. Indo além, se nós não conhecemos a Deus, como a gente poderia amar esse Deus ou até mesmo confiar nele? Se a boca fala do que o coração está cheio, conforme Jesus nos diz em Mateus 12:34, ou seja, se a gente interage com o ambiente que nos cerca, através do que preenche o nosso interior, então nós precisamos alimentar as raízes da nossa fé. A fé de Filipine foi um estopim para um avivamento lá na França. Após ver a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Nabucodonosor reconheceu que Deus era Deus. Este cenário não vai ser nada diferente no nosso contexto, se nós, conhecendo, amando e confiando no Senhor, vivermos uma vida integral de fé no único Deus vivo e verdadeiro. Eu clamo a Deus que o Espírito Santo presenteie a cada um de nós com a mesma fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, a mesma fé de Filipine e seus dois amigos, uma fé que nos move contra os falsos deuses em direção ao Deus verdadeiro. Queria te convidar a orar comigo aí da sua casa. Pai amado, nós te glorificamos porque o Senhor fala com a gente. Obrigado porque nós não éramos interessados no Senhor, Deus. A gente não te buscou, a gente não te procurou, mas o Senhor veio até o nosso encontro, o Senhor expôs a sua glória para nós, o Senhor nos cativou. Obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor tem preservado a tua palavra ao longo de vários séculos e milênios. E a gente tem tido acesso a ti, porque o Senhor nos proveu esse acesso. Que o teu Espírito Santo esteja pegando, Deus, as tuas realidades e implementando elas no nosso coração.
jogando fora o nosso velho homem que deseja controle, que deseja autonomia e autoridade, nos permitindo mergulhar no teu rio profundo de amor. Nos ajude a ter fé no Senhor, a te amar tanto que, seja num contexto fácil, bom e positivo, ou seja num contexto adverso, de medo e problemas, que a gente sempre escolha o Senhor, que a gente sempre desfrute de Ti, meu Deus. E olhando para a gente, que as pessoas que nos cercam possam ser redirecionadas a olhar para Ti. Que ao olhar para a gente, as pessoas que nos cercam cheguem à conclusão de que o Senhor é real. O Senhor existe, está vivo e é atuante. E o Senhor é realmente o grande tesouro que os nossos corações buscam. Nós te clamamos para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.